E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Astamente. Se é a primeira vez que você chega aqui ao canal, se é a primeira vez que você me vê aqui no YouTube, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao Astamente. Meu nome é Ana Paula, geralmente eu paro aqui no canal para falar sobre a minha profissão, tirar dúvidas sobre psicoterapia, saúde mental, relacionamentos ou outras questões que talvez a minha formação acadêmica possa te ajudar a pensar um pouco mais sobre você e as suas coisas individualmente. Hoje eu estou aqui para comentar um comentário que normalmente me aparece tanto aqui nos comentários, também como no meu Instagram. Se você não me segue ainda, o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo e também vai aparecer aqui em cima, como sempre, um indicativo de como você pode me encontrar nessa rede social, porque lá eu posto outros conteúdos que eu não coloco aqui no canal e também é um lugar mais fácil da gente se falar um pouco mais. E esse comentário que geralmente me aparece é me perguntando se psicólogos, quando entram em depressão, quando entram em um quadro depressivo, se eles têm mais facilidade de lidar com isso e se nós nos curamos mais rápido por conta do nosso conhecimento acadêmico. Será que o conhecimento acadêmico interfere na nossa própria relação com o nosso adoecimento? Será que ser psicólogo influencia positivamente ou negativamente na depressão quando a gente sofre com ela? Se você tem interesse em saber um pouco mais sobre isso, fica nesse vídeo até o final, porque hoje eu falo um pouco mais sobre essa questão. Então, né, gente, essa dúvida, ela é um pouco curiosa, ela é bastante curiosa até, porque mostra ali que tem alguns conceitos do senso comum sobre psicólogos, psicólogas, que às vezes ficam um pouco perdido nessas ideias comuns e que aí torna essa imagem um pouco distorcida da realidade. É possível lidar melhor com o adoecimento nesse enquadro que as pessoas normalmente se fixam mais em saber da depressão? É comum a gente conseguir lidar melhor com a depressão sabendo tecnicamente como que funciona? Eu posso dizer que existe sim essa possibilidade. Mas quais possibilidades, na minha opinião profissional e na minha opinião pessoal, a gente como psicólogo consegue lidar melhor em um quadro depressivo? Gente, a depressão, eu já falei aqui no canal algumas vezes sobre essa doença. Você pode pesquisar aqui no canal alguns vídeos onde eu falo mais sobre depressão, como que funciona, como que acontece, quais são as causas. E a depressão, normalmente, ela é muito conhecida no nome, mas naquilo que acontece na realidade, nos sintomas, no tratamento principalmente, é um pouco desconhecido e é isso que afasta as pessoas de conseguir encontrar a sua cura, de lidar melhor com os seus sintomas e de aprender a conviver com esse adoecimento que acontece, pode acontecer com qualquer um, não tem gênero específico, muito menos classe social, pode acontecer com qualquer um. Mas a gente, como psicólogo, desde o início da academia, desde o início do nosso primeiro período, nós aprendemos sobre o cuidado com a saúde. E é claro que eu estou falando aqui, gente, de conhecimento acadêmico. Não significa que uma pessoa vai entrar na faculdade de psicologia e já imediatamente vai começar a se diagnosticar, vai começar ali a pensar no que está sentindo, vai ao médico, fazer exames. Não, não é assim, muita calma nessa hora. A questão que eu estou falando é que, como profissional, a gente consegue melhor entender o que está acontecendo, talvez perceber um pouco mais rápido que alguma coisa está fora do equilíbrio, está fora daquela normalidade que a gente vive. Nós sabemos muito bem a quem procurar, quando melhor procurar, e eu acho que é nisso que entra esse processo de lidar melhor com o adoecimento. Muitas vezes a depressão ela toma ares muito mais dramáticos, muito mais fortes para aquele paciente, porque de início muitas vezes há uma banalização do que está sentindo, pensa que é frescura, pensa que daqui a pouco vai passar, que tem que sair, se divertir, tem que beber, e aí daqui a pouco passa, que isso é falta de rezar, ou que isso é falta de alguma outra questão que acha que vai preencher o suficiente para lidar com uma doença mental. E, gente, não é assim que funciona, eu já falei aqui sobre isso, mas eu acho que é importante repetir. A depressão é uma doença séria, é uma doença que acomete pessoas e é uma doença que pode invalidar momentaneamente uma pessoa. Tem que tomar cuidado. Então eu acho que esse movimento de perceber, de ter essa autoavaliação, essa autopercepção, a gente como profissional, já lidando com pessoas diariamente que sofrem esses sintomas, ou pelo menos psicólogos que não trabalham, não atuam clinicamente, não trabalham no hospital ou nenhum outro âmbito que tem essa leitura mais do adoecimento psíquico,
a gente sim tem essa leitura, a gente consegue fazer essa observação, esse senso crítico também, e eu acredito que tem um pouco mais de intenção aí, de conhecimento suficiente para procurar a lidar com essa doença. E aí algumas pessoas também confundem às vezes em achar que o psicólogo ele vai se autoanalisar quando entra em uma doença, porque a depressão tem vários cunhos e tem vários sintomas que são muito emocionais, alguma causa, trauma, um luto, uma perda, alguma questão que vem acometido com a doença também. E gente, não existe isso de autoanálise. Essa questão ela é muito subjetiva, essa questão depende de muita coisa e se autoanalisar é um processo que ele em si ele já encerra na finalização. Não tem muito propósito, não tem muito aprofundamento. É claro que a gente tem que ter esse movimento de olhar para si, nós temos que ter esse contato conosco, mas existe aí um limite. E o que eu estou falando é que o psicólogo, se ele está em um momento emocionalmente, normalmente, estou falando aqui, normalmente pode ser que pelo nosso conhecimento acadêmico ou profissional, pode sim nos ajudar a perceber que é necessário buscar a ajuda de uma outra pessoa para lidar com esse adoecimento. E para quem ainda não sabe, eu já falei aqui no canal, sim, o psicólogo precisa fazer terapia, sim, o psicólogo vai entrar em contato com outro profissional para fazer esse processo e é necessário ter essa outra escuta, é necessário ter essa outra pessoa ali para te ajudar nesse processo, mesmo sendo psicólogo e principalmente por ser psicólogo também. E no geral eu acho que é mais ou menos por aí mesmo, sabe? Na questão de perceber, na questão de identificar, na questão também de correr atrás de profissionais que podem nos ajudar nesse processo, que não é um processo que normalmente a gente pode lidar sozinho. Muitas vezes é necessário buscar um profissional, um psicólogo, um psiquiatra. É necessário ter essa leitura multidisciplinar para lidar com o adoecimento que é tão grave assim. Muitas vezes a depressão não tem essa leitura séria para outras pessoas que talvez não tenham conhecimento. Então eu acredito que a questão de lidar melhor com a depressão vem mais nisso, assim, vem mais na questão de perceber e de procurar ajuda para isso. Não significa que a gente vai se autoanalisar, não significa que a gente vai conseguir lidar com as nossas próprias questões como se fosse com uma outra pessoa, tendo essa despersonalização da gente mesmo. Não acontece isso, pelo menos eu não conheço ninguém que já passou por isso, eu também nunca consegui fazer esse processo e também não acho que seja necessário. É importante fazer um trabalho individual com outro profissional que saiba tanto quanto a gente lidar com situações como essa, e nós precisamos também de abrir mão desse controle, de abrir mão desse poder todo e achar que a gente como psicólogo vai conseguir dar conta de tudo. Gente, não é assim. Eu espero realmente que eu tenha conseguido responder essa questão, tirar essa dúvida. É claro que esse conteúdo, que esse tema não se encerra por aqui, vão surgir outras questões, vão surgir outras pontuações que podem ser relevantes. Se ficou alguma dúvida para você, deixa aqui nos comentários. Se você quer apoiar o canal, deixa seu like, deixa o comentário, compartilhe com um amigo, com uma amiga, uma pessoa próxima que você acha que pode se interessar a falar sobre psicologia, porque assim o YouTube vai entender que o conteúdo do canal é legal e o conteúdo do canal é interessante e vai sugerir para outras pessoas automaticamente também. Essas outras pessoas podem chegar aqui e aprender tanto quanto você com os conteúdos que eu coloco aqui no canal. Agradeço imensamente a você que ficou aqui até o final prestigiando esse conteúdo e eu agradeço também a vocês que sempre me apoiam, sempre deixam mensagens positivas, sempre movimentam aqui os comentários, fazendo com que os assuntos durem mais tempo e ajudando outras pessoas que às vezes o meu conteúdo, aquilo que eu trago, né, aquilo que está na minha memória, não é o suficiente para ajudar todo mundo e eu conto com vocês para fazer com que esse tema em específico tenha mais vozes, mais interações e mais participações, porque a gente só funciona desse jeito e não é a minha intenção ter a resposta para tudo, não é a minha intenção saber de tudo, falar de tudo, principalmente sozinha. Eu conto com você aí do lado. Até o próximo conteúdo aqui no canal e muito obrigada mais uma vez. Tchau!